Copenhague, até a informação que eu tenho com o Bruno Andrade aqui, ele sinalizou uma oferta, ainda não formalizou no papel, pelo Riquelme Felipe, jovem do Palmeiras, que foi titular contra o Santos. No Clássico, ele jogou acho que 45 minutos e depois saiu. O time dinamarquês ele quer entre 6 e 7 milhões de euros pagar pelo Riquelme. 7 e 8 milhões de euros pagar pelo Riquelme, melhor. Mas o Palmeiras ele bate o pé numa venda de 15 milhões de euros, né, Bruno Andrade? Então, é um jogador muito valorizado. O Abel teve uma conversa com o Riquelme Felipe, pelo que eu apurei ali, e sinalizou que quer permanecer com o Riquelme no seu elenco. Mas ele quer jogar com mais frequência. Então, o time dinamarquês do Copenhague quer pagar entre 7 e 8 milhões de euros e o Palmeiras bate o pé, né, Bruno Andrade, numa venda de 15 milhões de euros. Foi exatamente isso que o Palmeiras pediu lá atrás também para o Zenit. Aliás, o Zenit é outro clube que se mostra muito interessado no Riquelme Felipe, mas por enquanto deixou isso de lado. Aliás, traremos informações também sobre o John, mais um brasileiro a caminho do Zenit. O Palmeiras não vai facilitar. Claro que o Palmeiras enxerga nele ali um jogador de futuro, muito promissor, coloca a fasquia lá em cima, mas como disse o Felipe, 15 milhões de euros. Abaixo disso, ou seja, perto dos 10 milhões de euros nem sequer, o Copenhague já vem buscando novos jogadores, até mesmo para o ataque, por conta do Robert, brasileiro que está de saída, ou pelo menos está super valorizado no futebol europeu, é já buscando um eventual substituto para o Robert, ex-Cruzeiro. Então o Riquelme Felipe, de fato, é um dos jogadores bem avaliados pelo clube da Dinamarca, mas por enquanto, proposta boa, aquela que o Palmeiras vai considerar, não chegou. Ele não chegou, ele chegou a ser negociado. O Zenit mostrou interesse, Bruno? Foi, né? Também? O Zenit mostrou interesse, sim. O Zenit tem quantos jogadores, hein? Tem 50, 60 jogadores no elenco? Eu acho que brasileiro já tem uns 12. Cara, a última conta que eu tinha feito, tirando agora o Gerson, acho que são 8 brasileiros, só que ao todo são 14 ou 13 estrangeiros, juntando ali sul-americanos, claro. Mas a ideia é que na próxima temporada reduza o número de estrangeiros, até por isso o Zenit facilitou, entre aspas, o Gerson a saída, o Nino pensa em liberar só no meio do ano, então a ideia é investir forte em jovens jogadores, mas sempre agora tomando cuidado com essa questão da redução do número de estrangeiros, que se não me engano são 13 inscritos, 11 escalados, ou pelo menos na ficha técnica. Isso agora vai reduzir para 11,9, eu não me recordo agora, mas vai ter um decréscimo de 2 pelo menos. E entra na questão do Nino também, né? Que a gente tem falado aqui no Fala Fonte, porque o Zenit ele queria o Jonathan Jesus, acabou não conseguindo. Mas o Zenit ele não vai negociar o Nino no momento. É mais um brasileiro. No momento, é bom frisar isso. Não negocia o Nino agora e aí sinaliza que topa vender o Nino apenas em junho. E aí é pra frustração de uns palmeirenses aí que estão assistindo nossa live. Mas assim, frustração dos palmeirenses sempre vai ter, né? Porque os caras querem contratar todo mundo e tem que ser rápido porque na velocidade deles. Mas não é assim que funciona a banda, toca a banda. O importante é que nessa questão do Nino, o próprio Palmeiras internamente dá a letra de que não quer dizer que não vai acontecer, e eu vou de novo reproduzir aqui a fala da fonte, não quer dizer que não vai acontecer pelo fato deles não quererem negociar agora nessa janela. Nessa janela todo mundo está consciente, Leila, Barros, Abel, todo mundo consciente de que nessa janela os caras estão fazendo jogo duro e querem segurar o Nino. E o Nino é um jogador que não vai forçar saída para nenhum clube. Não é o perfil do Nino. O Nino é um cara totalmente tranquilo. Ele não é aquele cara que se revoltado, vai se rebelar, não quer treinar, vai forçar para não jogar. O Nino vai estar à disposição porque ele vai cumprir o contrato. Então, assim, quer dizer o quê? Em junho a conversa vai ser outra. E aí tem o Palmeiras e não podemos descartar o Fluminense. Também. Inclusive estão perguntando do Arias aqui, e ontem você trouxe a informação, né, que diferente do que as informações de alguns colegas de que já estava tudo certo, que não era bem assim a história. E eu vi a entrevista recente do Arias falando que se for... Foi ontem aquela entrevista? Eu tô achando que foi outro dia para a ESPN e a repercutiram ontem. Eu vi a repercussão dele Renato falando Senise, muito não foi? Não, foi para a ESPN gringa, eu acho. Ah, tá. Não foi pra gente aqui não, mas eu vi ele falando muito do Fluminense, né? Naturalmente,
assim, vamos falar a verdade aqui, assim, naturalmente ninguém iria imaginar que ele fosse declarar o Palmeiras. Eu amo o Palmeiras, ele não vai falar isso. Não, jogador é profissional. Acho que todo mundo, todas as torcidas têm que entender, jogador é profissional. O cara vai jogar no clube A, clube B, é a mesma coisa a gente aqui. Cara, eu já trabalhei em outros lugares que são da concorrência daqui. Sim. E nem por isso eu fiquei, amor eterno e tal, não existe isso. Mas acho que clube, será que não existe um pouco mais? Cara, o futebol ele é um ambiente diferente porque ele mexe com paixão, Sim. fato. Sim. Mas os jogadores entendem que, cara, o que vale ali é no fim do mês. É a família, é o cara ter o patrimônio dele, se sentir bem trabalhando naquele lugar, no ambiente de trabalho. E para o Arias, não vai diminuir o amor dele pelo Fluminense, dos filhos, a filha que nasceu no Rio de Janeiro, se ele for jogar no Palmeiras. Aí é uma questão de disputa de clubes, de empresas que vão contratar um cara para trabalhar. Se chegar amanhã a proposta do Palmeiras for pro Wolverhampton, aí o Wolverhampton dá o período que precisa dar para o Fluminense cobrir, o Fluminense de repente não conseguir cobrir, não quer dizer que o Arias é um Judas, o Arias é um mercenário. É uma questão de oportunidade de trabalho, isso tem que deixar muito A claro. entrevista foi aqui, ó, pro Senise. Depois a gente pode até Aí, abrir, ó. tá até no nosso Instagram também. Desculpa, Senise. Não, é porque assim, você tá falando de uma outra entrevista, eu também vi essa outra entrevista. Ele fala totalmente um castelhano da Colômbia. E foi pra fora, isso, não tá. foi aqui pro Brasil. Foi Mas o uma outra Senise entrevista. fez uma. Mas o Senise também fez, e aí ele fala aqui, ó. O Rio é uma das cidades bonitas. O Rio é uma das cidades mais bonitas. Temos raízes. Foram 4 anos no Rio. Sempre nos tratou muito bem. Nossa filha é carioca e torcedora do Fluminense. Só que tem outra Foi nesse sentido que ele falou, então, pra gente, É. que tá lá no Instagram do Sport Center. Só que tem outra questão envolvendo o Arias, já que a gente entrou nesse assunto, que eu já falei aqui no Fala Fonte. Além do Palmeiras ter interesse, o Fluminense ter interesse em exercer essa preferência numa possível compra, tem que passar pelo convencimento dos clubes que querem contratar ele de voltar para o Brasil, o Arias. Porque Sim. ele não está totalmente convencido que quer voltar para o Brasil nesse momento. Como o Hernan já falou aqui em algumas edições da live. O Arias foi vendido pelo Fluminense ao Wolverhampton há 6 meses atrás. 22 de euros. 22 de euros. E eu falei 6 aqui no meses. Fala Fonte de ontem que é uma possível venda que o Wolverhampton avalia entre 25 e 30 de euros. Será que já acabou o encanto em 6 meses do futebol europeu? Cara, Não, e mas ele o cara tinha vai rasgar esse- dinheiro, pagou 22 milhões, vai rasgar dinheiro, pode voltar por 15, por 13. É isso que Ninguém ele vai falou fazer ontem. que isso. Não vai Salário. fazer. Não, 6 meses depois. vender por muito menos do que pagou. Não. Né? Não existe Gente, isso. Isso, Inglês é tudo menos trouxa. claro. Vai pagar 22, vai vender por 14, com todo Depois de respeito 6 meses só. com todo respeito a essa notícia que soltaram aí, que veio lá da Inglaterra. O Arias está vendido para o Palmeiras por 14 de euros. Me parece uma coisa completamente fora do contexto dessa negociação. A não ser que aí o Palmeiras tenha feito uma oferta de 14 de euros por 50%. Aí muda a história. Aí muda o negócio. O Wolverhampton ainda fica com 50%. Aí, sim, É ok. outra história, é verdade. Aí você faz 14 mais 14 dá quanto? 28. Mas aí o cara vai pagar 28 no cara de 28 anos? E ele também não jogou pra se valorizar. Tem esse ponto. Então, Mas o Wolverhampton não vai facilitar numa eventual negociação. Já o falaram. Wolverhampton é maravilhoso. Vender 50% Opa, por 14. É um bom Aí negócio. é vantajoso pro Palmeiras? Pegar só 50% do Arias. Mas se bem que, se comprar só 50%, o Arias não vai ser negociado por muito mais no futuro também. Aí é o projeto esportivo. Estão perguntando muito de Corinthians aqui e do Deu Alisson também. Deu ruim do Kaká, hein? Lá no Atlético Paranaense. É bom falar isso aí. Então vamos... Perguntaram no vamos chat falar do essa. Corinthians, então, que estão perguntando. Só uma coisa que passou aqui e para não depois a gente não pular. O do Veiga, tem alguma novidade? Cara, a Já questão falando do Veiga é muito simples. A gente tava com essa apuração ontem, começou... É bom dar os bastidores, né? Chegou a informação pra nós que o Grêmio tinha feito uma oferta. Aí a gente foi começar a mexer, perguntou pra uma pessoa aqui, perguntou pra uma pessoa ali. Então, não tem oferta. E não existe negociação nesse momento. Existe um interesse inicial, já foi feita uma sondagem algumas semanas atrás. O Grêmio tem um interesse, mas não avançou nessas conversas até o momento. E não tem oferta. Então é bom frisar isso. É uma apuração que a gente ficou ontem em cima. Não tem oferta neste momento do Grêmio pelo Veiga. Então, respondido aqui para Aliás, a gente vai falar de Grêmio
Agora ou deixamos para depois também? Tem Daqui duas a pouco a coisinhas do gente Grêmio aí, completa, complementando o Veiga. Ô, Bruno, Vamos. Boa, boa. Manda ver. quer falar do Veiga? Não, porque daqui a pouco tem o treino aberto do Grêmio e a gente mostra lá, mas se você quer completar, fica à vontade, Bruno. Bom dia, Bruno. Bom dia, Mari. Bom dia também aos fãs de esporte que estão com a gente. Hoje um dia muito importante para o Palmeiras, 4ª rodada do Campeonato Paulista. O Palmeiras que já está em Novo Horizonte, viajou ontem por volta de 1h da tarde para lá, porque enfrenta o Novo Horizontino pela 4ª rodada do Paulistão. Esse jogo, né, o Palmeiras com 100% de aproveitamento, em busca aí de somar 12 pontos. Palmeiras que está na 2ª colocação, atrás apenas do Bragantino, mas com diferença apenas por saldo de gols, mas vai enfrentar o 3º colocado do Paulistão nesse momento, que é o Novo Horizontino. Vem de uma virada surreal, né, contra o Primavera, saiu perdendo por 3-1, conseguiu reverter para 4-3, então é o time também que o Palmeiras tem que ter bastante cuidado. Vamos falar um pouquinho do mercado da bola. O Palmeiras que está esperando algumas saídas, né, que a ideia da direção é dar uma aliviada na folha salarial, que entende que fechou muito alta em 2025, né, com as últimas contratações, e por isso quer aliviar a primeira folha salarial para então poder investir em novos reforços. O Palmeiras anunciou Marlon Freitas, né, a única contratação, ele que veio do Botafogo, já está jogando e performando muito bem, mas também anunciou algumas saídas, Aníbal Moreno, Michael e a mais recente, o Everton, mas não deve parar por aí, o Verdão deve ter novas saídas. Nesse momento, o time encaminhou a saída de Facundo Torres para o Austin dos Estados Unidos, né? Uma negociação já bem encaminhada, deve ser confirmada nos próximos dias, e também o atacante Luigi deve deixar o clube. Outro que tem recebido sondagens, inclusive do Napoli, da Itália, é o Giai, mas essa negociação é um pouco mais difícil, porque o Palmeiras ficaria apenas com Kelvin para a lateral direita, então o Giai deve sair apenas se a proposta for realmente muito boa. Os alvos do Palmeiras neste momento são o Nino do Zenit e também John Arias do Wolverhampton. O Nino tem uma situação também um pouco mais complicada. O Palmeiras chegou a uma negociação, a um acerto diretamente com o jogador. O clube e o jogador já acertados, mas o Zenit não pretende liberá-lo ainda nessa janela. Isso porque entende que ele vai ser muito importante nesse início de ano. Então a situação deve facilitar apenas na janela do meio do ano. O Palmeiras ainda tenta, né, encontrar alguma solução, porque quer muito contar com o Nino, mas o Zenit complica a situação. Então essas são as informações que a gente tem até agora do mercado da bola do Palmeiras. O Palmeiras que enfrenta o Novo Horizontino hoje às 8h da noite. Logo mais, Bruno, eu volto com as prováveis escalações e com mais informações dos jogadores que viajaram para essa partida. Combinado então, Mário, para a gente falar bastante dessa partida, então, onde o Palmeiras inicia o Campeonato Paulista, ainda nesse ritmo de pré-temporada, mas já são 3 jogos e 3 vitórias, incluindo, Mari, uma vitória num clássico contra o Santos. Exatamente. E acho que é o clube que mais consegue fazer o plano ideal dos treinadores com esse calendário, né? Você não precisar gastar todos os seus titulares, conseguir preservar alguns, conseguir dar um tempo melhor de preparo físico, inclusive recuperar outros jogadores, porque tem uma base muito forte, né? E aí consegue, de fato, utilizar meninos da base, consegue com isso até esperar um pouquinho o mercado, não se precipitar contratando jogadores para certas posições, porque tem na base também ali talentos que podem, de fato, preencher o profissional. Novo Horizontino é uma equipe difícil, a gente já fala isso há muito tempo, dentro do Campeonato Paulista consegue complicar ali, avançar de fases, mas o Palmeiras está muito bem, mesmo com 1-0 ali, né, em todos os jogos, ele consegue desempenhar e garantir os pontos. Ele tem conseguido manter essa ideia, mesmo não tendo conquistado títulos no ano passado? A ideia qual? A ideia de, assim, começar com calma e encarar o Campeonato Paulista como uma pré-temporada? Sim, eu acho que sim. Eu acho que sim, porque o restante da temporada é um acaso, assim, você cai para Flamengo, que é o melhor time da América, o melhor elenco da América, você tem o Cruzeiro chegando muito forte, eu acho que o Palmeiras consegue continuar, chega à final de Libertadores, briga pelo Brasileiro quase até a última rodada, o começo de temporada, o planejamento é perfeito, porque o restante é o que importa. E você destacava esses jovens que já estão aparecendo agora no time principal, por exemplo, o Pacheco, os outros, né, de ataque também, o Benedetti, enfim, são vários nomes que aparecem no time principal. Na lateral. O Arthur, o Abel elogiou muito. Elogiou muito, exatamente. E ali, Piquerez não tem nem o que falar, né? Titular absoluto desse lado, mas é importante você já observar quem pode preencher ali uma possível lacuna. Você vai precisar de um elenco 100% ali, né, fisicamente. Esses jovens jogadores, eles estão
com o Abel tendo essa oportunidade correspondendo. O Larsson também era outro que eu ia citar. Também. Mas eu citei esses jovens porque isso, de certa forma, compromete a participação do time na Copa Esvazia São a Paulo. Copinha, sim. Esvazia a Copa São Paulo. Mas a ideia do clube ele não depende do título da Copa São Paulo, ele se preocupa em manter o elenco forte ou dar espaço para esses jovens no elenco. Eu acho que a gente vai conseguir acompanhar o impacto na Copinha e nesses jovens jogadores um pouco mais para frente, porque o calendário do futebol brasileiro profissional ele está impactando a Copinha, por exemplo. A gente está vendo, né? Alguns clubes do Rio, de São Paulo, tiram os seus jogadores que na Copinha seriam força máxima para colocar no profissional justamente para dar esse descanso, entre aspas, ou preparo para os jogadores titulares. Então a Copinha, ela está pagando preço, a gente está vendo isso. Porque daí você antecipa tudo, né? O jogador de 17 anos que joga a Copinha para o jogador de 19, 20 anos jogar no profissional. Eu acho que mais para frente a gente vai ter um impacto melhor, se a Copinha de fato está pagando o preço do calendário. Vale lembrar que, por exemplo, Estevão e Endrick são jogadores que foram formados pelo Palmeiras e que teriam idade para jogar Essa a geração. atual Copinha. Exatamente. E a gente está falando de jogadores que já estão na Flamengo, seleção por brasileira. exemplo, nem Copinha, né? Abre mão nem também, vem. né, para dar espaço para esses jogadores numa competição entre os profissionais. Exatamente. Daqui a Galera palmeirense, é o seguinte, hoje tem Verdão, hoje tem Sociedade Esportiva Palmeiras às 20 horas, jogo fora de casa contra o Novo Horizontino. Então vamos torcer e apoiar muito que o Palmeiras possa engatar aí a 4ª vitória consecutiva e se consagrar cada vez mais líder do Campeonato Paulista, meus amigos palmeirenses. E a boa notícia para o jogo de hoje: Rômulo, que é do Verdão, não estará em campo hoje contra o Palmeiras, devido a uma multa prevista em contrato que não será pago pelo Novo Horizontino no acordo do empréstimo. O jogador, no entanto, estará no estádio para rever antigos companheiros e apoiar os atuais torcedor palmeirense. Então, uma boa notícia, né? Rômulo, que vem jogando bem lá no Novo Horizontino, não vai estar em campo hoje. Será um jogo difícil, um jogo complicado. O Novo Horizontino é uma equipe muito chata, então o Palmeiras terá que jogar bola hoje. O Palmeiras jogou um jogo fora contra a Portuguesa, depois 2 jogos em casa contra Santos e Mirassol, e hoje joga fora de casa. Então vamos olhar como é que vai ser o desempenho da equipe do Palmeiras, que está devendo futebol. Alguns torcedores ficam com raiva porque eu estou cobrando futebol da nossa equipe, mas estou cobrando com razão, meus amigos palmeirenses. O futebol do Palmeiras não vem agradando o torcedor palmeirense. Essa que é a verdade. O resultado está vindo, mas o futebol de qualidade, o futebol que a gente espera, ainda não veio no ano de 2026. E o nosso Palmeiras na Copinha, hein? É brincadeira, foi eliminado ontem, fez 1-0, perdeu um caminhão de gols na primeira etapa. No segundo tempo parou de jogar. Parou tanto de jogar que tomou a virada. Depois conseguiu ali um empate e perdeu nas penalidades. Porque já foi a 3ª disputa de pênaltis seguidas. Nas 2 últimas fases que o Palmeiras tinha passado, também foi nos pênaltis. Então, pelo amor de Deus, né? Tinha que jogar mais bola esse time do Palmeiras na Copinha. Foi eliminado aí para o Ibrachina. É vergonhoso o torcedor palmeirense. Parecia que o time esse ano iria ganhar a Copinha, mas não ganhou. Vai deixar aí para as tricas. Ou até esse Ibrachina aí, que também é uma boa equipe, poderá ser campeão, torcedor palmeirense. Então, galera palmeirense, é o seguinte: novo volante no Palmeiras, surge um novo nome para a posição de volante que o Palmeiras está precisando. E o novo nome é o volante Jefferson Lema, que atua pelo Crystal Palace. Foi oferecido ao Palmeiras. Uma transferência para o futebol sul-americano é vista com bons olhos por quem cuida da carreira do jogador.
O contrato do Lema termina aí em junho deste ano e o jogador aí já poderá assinar um pré-contrato com qualquer equipe torcedor palmeirense. Muitas informações falando que o Palmeiras poderia antecipar essa chegada, dando uma compensação aí para o Crystal Palace para ter o jogador já neste exato momento, torcedor palmeirense. Jefferson Lema, você conhece esse jogador? É esse volante que o Palmeiras precisa. A gente sonha com Fabinho e acorda com Jefferson Lema? Aí tá de brincadeira, meus amigos palmeirenses. Eu não conheço esse jogador, não tenho nem ideia quem é esse jogador, mas estou passando aqui a informação para saber se você conhece esse volante e se é uma boa para o Palmeiras ou é mais um bagre que o Palmeiras costuma contratar, que o Palmeiras adora contratar jogadores bagre para a nossa equipe torcedor palmeirense. Então, se você conhece o Jefferson Lema, deixe sua opinião aqui nos comentários, torcedor palmeirense. Vamos lá! O Copenhague da Dinamarca quer pagar entre 7 e 8 milhões de euros por Riquelme Felipe. O Palmeiras bate o pé e só aceita vender o jogador por 15 milhões de euros. O treinador Abel Ferreira sinalizou aí que deseja contar com Riquelme em seu elenco, torcedor palmeirense. Então, vamos aguardar para ver o que é que vai acontecer. Vamos lá! O zagueiro Thiago Pimenta, do Sub-20 do Palmeiras, recebeu sondagem da Udinese da Itália. Além do contato do clube italiano, o defensor passou a ser monitorado por mais equipe europeia, torcedor palmeirense. Agora vamos para a grande notícia. Paulinho deve iniciar a transição física no começo de fevereiro e entrar, eita, quase que não sai, e entrar em campo na segunda quinzena do mês de fevereiro. A informação vem do jornalista Diego Firmino, que o Paulinho deve iniciar a transição física no começo de fevereiro e entrar em campo na segunda quinzena do mês de fevereiro, torcedor palmeirense. Uma baita notícia e torço muito para que seja verdade, hein? O Paulinho voltando a jogar perto do carnaval, o homem que gosta de pagode, que vive saindo aí, tomara. Torço muito porque já tá na hora desse Paulinho jogar. Valeu o investimento aí que foi feito aí para o Paulinho, torcedor palmeirense. E não fique com aquele papinho não. Ah, mas aquele gol que ele fez lá no Mundial contra o Botafogo, que o Palmeiras se classificou ali e gerou uma boa grana para o Palmeiras, já pagou o Paulinho. Não, meus amigos palmeirenses, não vamos ficar com esse papinho não. Paulinho foi contratado para ganhar títulos, para decidir títulos para o nosso grandioso Palmeiras, e isso não ganhamos. Não ganhamos nenhum título com o Paulinho. Ele não decidiu nada ainda, meus amigos palmeirenses. Então, devemos cobrar essa contratação à diretoria do Palmeiras. Não é que o Paulinho seja culpado. O culpado é quem contratou. O culpado é quem teve a ideia de trazer o Paulinho, porque se der errado, a culpa não é do Paulinho. O Paulinho estava lá no canto dele, lá no Atlético Mineiro. A diretoria do Palmeiras que foi lá contratar e trouxeram o cara, pagaram um caminhão de dinheiro, ainda deram 2 jogadores para trazer o Paulinho. Então, se o Paulinho virar um jogador bichado, a culpa é mais um erro dessa diretoria medíocre da Leila Pereira, torcedor palmeirense. Então, deixa aí a sua opinião aqui nos comentários e já vamos ouvir a voz do torcedor palmeirense que tem voz e vez aqui no canal. Bastante áudio hoje, meus amigos palmeirenses, e o primeiro áudio de hoje é